Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Chegamos ao último devocional a respeito de Saul e falaremos hoje, como prometido, do reinado de Saul. Acredito que não deve ser novidade para a maioria das pessoas que Saul falhou em seu reinado. Mas o que vamos estudar aqui são os erros que Saul cometeu. Lembrando que no último devocional falamos que a missão de Saul era proteger o povo de Israel dos filisteus e de outros povos. Então, Saul deveria ser um guerreiro, assim Deus continuaria no controle ajudando Saul. Saul sendo com Deus, Deus seria com Saul. Trazendo antes aqui um paralelo para entendermos os erros de Saul no seu reinado, vamos falar sobre desobediência. Geralmente se tem aí a obediência em vigência onde há uma autoridade. Pensa você como pai ou mãe, você dá uma ordem para o seu filho e percebe que por sua escolha seu filho não cumpriu o que havia sido combinado. Então ele tinha diante dele a ordem, combinado, e ele decidiu não fazer. Simplesmente por escolha dele, ele decide não cumprir o combinado. Agora imagina isso se repetindo por várias vezes e pior, com uma maior gravidade. Esse filho com certeza vai perder a confiança dos pais e esses pais vão cancelar os planos de promoção, não dando a esse filho privilégios que ele teria se ele tivesse sido obediente. Então, o que nós vamos estudar aqui está baseado nesse exemplo que eu usei como paralelo. Deus dando ordens a Saul e Saul, por escolha, decide não cumprir essas ordens. Se você puder, leia aí 1 Samuel capítulo 13 e eu vou resumir o que lá está. Em uma guerra contra os filisteus, onde os israelitas haviam dado o primeiro golpe, mas agora eles estavam sofrendo um contra-ataque de grandes proporções. Olha o que diz aqui 1 Samuel capítulo 13, versículo 5. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. Então você percebe a quantidade aí da força que os filisteus usaram para contra-atacar. Então este contra-ataque fez o povo de Israel recuar, se esconder e, é claro, né, pediu uma direção para aquele que agora estava no trono, para Saul. O rei fica sabendo, comunica o profeta e fica combinado de que em 7 dias Samuel estaria com eles. Porém, se passaram 7 dias e Samuel ainda não havia chegado, e esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. Como está escrito aí na passagem bíblica, o Samuel, ele demorou para chegar e Saul, sem paciência alguma, tratou logo de fazer aquilo que só um sacerdote poderia fazer. E pior que assim que Saul acabou de oferecer o holocausto, o Samuel chegou. E o Samuel chegou e disse: Saul, o que você está fazendo? O Senhor hoje confirmaria o seu reino sobre Israel, mas com a desobediência, a partir daquele momento, um substituto entraria nos planos de Deus. Samuel falou: pode ter certeza, a partir de hoje, Deus já está atrás de um substituto para você. E olha que interessante, Samuel disse que chegaria na data que ele chegou. Ele só demorou um pouco para poder chegar. Se fosse nos dias de hoje, provavelmente a caixa de mensagem de Samuel estaria com várias mensagens desesperadas e várias ligações perdidas. Então, nós acabamos aqui de ver
um primeiro erro aqui, né? Primeiro erro grande de Saul. Ter feito aquilo que só um sacerdote poderia fazer. Ele era rei, ele tinha a função dele, mas ele quis fazer uma função que não era para ele fazer. O segundo erro foi o que gerou esse devocional, foi contra os amalequitas. Os amalequitas, eles eram um povo que o Senhor jurou exterminar, pois esse povo tinha atacado os israelitas no deserto. E naquele momento Moisés é quem liderava o povo de Israel, mas foi no reinado de Saul que a ordem de destruição total dos amalequitas foi dada. A ordem era muito clara e era para destruir tudo. Infelizmente, Saul e seus soldados prevaricaram e pouparam Agag, rei de Amaleque, e o melhor dos animais. Esta ação não só agravou a rejeição de Deus sobre o seu reinado, mas também trouxe a rejeição de Saul como pessoa. Mais uma vez a palavra do Senhor veio através de Samuel: eu rejeitei a Saul e já escolhi outro para colocar no seu lugar. Então, se no primeiro instante o Senhor estava atrás de um substituto, aqui o Senhor já declarou ter um substituto, e você vai ver, como nós pregamos no primeiro devocional, que esse substituto será melhor do que você. Então, nesse momento, o Saul, ele vai cometer o segundo grande erro aí, que foi não ter cumprido a palavra do Senhor a respeito dos amalequitas. Então foram esses dois erros. E o terceiro erro, assim que Saul ele fica sabendo que Davi vai ser o seu substituto, ele não vai facilitar nada para Davi. Ele vai perseguir Davi, ele vai de maneira, sabe, que ele é motivado por um grande ódio, ele é movido de grande inveja, ele é perturbado por espíritos demoníacos e ele perseguiu Davi de maneira implacável. E tantos erros fizeram Samuel se afastar de Saul, mas o que estava ruim piorou. Depois da morte de Samuel, Saul corou a sua loucura com o ato de fazer cair o queixo. A palavra de Deus não era mais acessível a Saul e Samuel estava morto, então Saul decide colocar um disfarce e procurar uma feiticeira e ali participa de um ritual de espiritismo. Nesse ritual, Saul acha que se comunicou com Samuel. Se você for ler, depois você procura aí no livro de Samuel, lê esse momento. É uma passagem que até muitas pessoas ficam pensando, poxa, será que de fato aquela feiticeira trouxe Samuel para que Samuel desse uma última mensagem? E eu vou te dizer que não e por quê. Ali foi um ato onde Satanás estava enganando o Saul. Primeiro que o Saul ele estava fora de si e Deus já tinha por muitas tentativas tentado falar com Saul. E quando você vê na palavra Deus dizendo eu estou rejeitando, é porque de fato Deus sabe que aquele coração ele não vai se abrir. Aquele coração ele não vai se render. Ele não vai se arrepender. Então, procurando de qualquer forma falar com Deus, que também já não falava mais com Saul, o Saul decide ir até a casa dessa feiticeira. Ele anda muito para ir até lá, porque o próprio Saul havia destruído todos os feiticeiros e aqueles que conseguiram escapar, escaparam para longe. E quando ele chega na casa dessa feiticeira, ela fica até com medo, dizendo: olha, o rei Saul mandou destruir todos nós, isso é uma cilada. E ele diz: não, fica tranquila, eu garanto que você não vai morrer. E era muito difícil um homem como Saul usar um disfarce, pois a Bíblia declara a grandeza física de Saul. Então, provavelmente aquela mulher sabia que era Saul, e ali ela faz um ritual e ela pergunta para ele: olha, o que você quer comigo? Ele fala: não, eu quero trazer uma pessoa dos mortos. E ela fala: quem você quer trazer? Ele fala: eu quero trazer Samuel.
E aquela mulher começa o ritual e diz: olha, eu vejo um homem vestido de vestes celestiais. E ele mesmo, antes dela terminar, diz: olha, é Samuel. E ali é feito todo aquele engano para que Saul achasse que estivesse falando com o profeta Samuel. Então, como eu disse, muitos e muitos e muitos erros. E num último, por fim, né, em uma batalha contra os filisteus, ele acaba tirando a sua própria vida. Antes ele pede para que um soldado use a sua própria espada e transpasse ele, né, com a espada, e aquele soldado ele se nega a tocar ali na vida de um rei, e o rei ele acaba, por uma atitude maluca, se lançando sobre a própria espada e assim tirando a sua vida. E naquele mesmo dia, naquela mesma batalha, também foi morto o seu filho Jonathan, aquele que era um dos melhores amigos aí de Davi. Nós podemos receber uma unção de Deus, podemos ter um profeta para nos orientar, podemos receber o maior cargo político, mas é a obediência a Deus que vai nos estabelecer diante dele. Então, Saul, ele foi escolhido para o maior cargo. Saul, ele tinha um profeta de Deus ali ao seu dispor para que Deus pudesse continuar falando com ele. Ele recebeu uma unção, um azeite desceu sobre a cabeça dele, mas ele não foi obediente. Que essa palavra, que esse estudo, ele possa abrir os nossos olhos. Independente de quem você seja, obedeça a Deus. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Deus te abençoe e fique com Deus. Até o próximo estudo, até o próximo devocional.